Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Olá! Muitos dos casos de queimaduras que ocorrem dentro de casa poderiam ter sido evitados se fossem tomados alguns cuidados preventivos. Metade dos pacientes de queimaduras que são atendidos no IJF são vítimas de acidentes domésticos. O Centro de Tratamento de Queimados do IJF é uma referência em todo o Norte e Nordeste. No ano passado foram realizados aqui mais de 3.500 atendimentos. Os acidentes domésticos correspondem a 50% desses casos. E o que você deve fazer ao sofrer queimaduras? Quais são os mitos e qual é o procedimento correto? No Vida e Saúde dessa semana, nós vamos mostrar também um pouco do trabalho do Instituto de Apoio ao Queimado. O Instituto recebe pacientes encaminhados dos hospitais para fazer o tratamento que pode durar até 2 anos. Conheça ainda o grupo Roda de Vida da Unimed, que promove interação entre pacientes da oncologia e profissionais do plano de saúde. O Vida e Saúde está apenas começando. 50% dos pacientes que são atendidos no Centro de Queimados do IJF são vítimas de acidentes domésticos, situações que podem ser evitadas com atitudes muito simples. Foi enquanto estava trabalhando que seu Francisco José foi atingido pela água fervente de um carburador. É uma dor insuportável, a dor queima muito. Seu Francisco teve queimaduras de 1º grau no braço, peito e orelha. Ele veio direto para o IJF, onde foi atendido no Centro de Tratamento de Queimados. Foi no Montesa, direto no IJF. Agora aqui é jogo bala aqui. O Centro de Tratamento de Queimados do IJF é uma referência em todo o Norte e Nordeste. No ano passado foram realizados aqui mais de 3.500 atendimentos. Os acidentes domésticos correspondem a 50% desses casos. Então a dona de casa está preparando a comida e aquela panela de pressão explode e joga aquela água quente, é a criança que derruba o mingau quente sobre ela, são as queimaduras na preparação dos alimentos no forno quente, então no ferro elétrico, são queimaduras totalmente evitáveis. As queimaduras podem ser classificadas de acordo com o tipo de lesão causada. As queimaduras de 1º grau são as queimaduras mais superficiais, é a queimadura solar, é a queimadura do vapor, né? São as queimaduras mais simples e que normalmente não deixam nenhuma sequela, fica só aquele vermelhão e são bastante dolorosas. A de 2º grau é a queimadura um pouco mais profunda, forma aquela bolha e essas aí devem vir para o hospital. São queimaduras um pouco, como eu falei, um pouco mais profundas na pele. E a de 3º grau são as queimaduras ainda mais profundas, chegam até o subcutâneo, a musculatura, são queimaduras mais graves e que também necessitam vir ao hospital. Ao presenciar uma pessoa sofrendo algum tipo de queimadura, é importante saber como proceder e também é preciso tomar alguns cuidados. A primeira providência é você procurar resfriar aquele ferimento, aquela lesão. Então você coloca embaixo de água, de preferência água fria ou água gelada, para que você resfrie aquela queimadura. Então passa uns 5 minutos ali resfriando, inclusive diminui um pouco a dor, cobre com um pano úmido e traz aqui para o Centro de Tratamento de Queimados, funciona 24 horas. O que é que não deve ser feito? Nada de usar pasta de dente, margarina que o pessoal coloca em cima, que aí só vai infectar. Nem usar outros produtos, muitas vezes passado por balconistas, que não resolve. Então a pomada certa para queimadura tem aqui no IJF ou se for recomendada por algum médico. De acordo com esse médico, algumas medidas simples podem ajudar que esses acidentes sejam evitados. É não deixar a criança sozinha na cozinha, colocar o cabo da panela sempre virado para frente, procurar evitar que a criança chegue perto do forno, do ferro elétrico, são as causas mais comuns. E nunca menosprezar uma queimadura, mesmo as queimaduras às vezes mais simples de cano de escape, de moto, por exemplo, às vezes os pacientes demoram a vir. Então queimou, venha logo para o hospital, porque muitas vezes essa queimadura, que é um pouco mais superficial, ela vai infectar
e se torna mais profunda, dificultando o tratamento. O susto provocado por uma queimadura faz com que as pessoas sejam inconsequentes para conter a dor e possíveis marcas na pele. Diante dos sintomas e do desespero causado pela possibilidade de ficar com cicatrizes, as pessoas apelam muitas vezes para o uso de substâncias inadequadas na hora de tratar a lesão, o que pode se transformar, como o doutor falou aí há pouco, em uma medida desastrosa. Eu converso agora sobre esses pacientes que fazem cirurgia e para tratar as queimaduras, né, com o cirurgião plástico e presidente do Instituto de Apoio ao Queimado, doutor Edmar Maciel. Seja bem-vindo aqui ao programa. Olá, Alexandre. Doutor, o doutor Paulo Regis falou aí na reportagem sobre alguns cuidados, né, que devem ser feitos. Além de resfriar, né, o local da queimadura, da lesão, existe alguma receita caseira possível de ser posta em prática por quem sofre uma lesão até chegar ao hospital? Esse resfriamento ele deve ser feito prolongado e até às vezes repetido, dependendo da magnitude do trauma. Quando você está resfriado, se propague e fique destruindo tecidos mais internos. Então é muito importante que faça isso, cubra com panos úmidos e o melhor é se dirigir imediatamente ao centro de tratamento de queimados, que funciona 24 horas com médico e enfermeiro de plantão. Tem gente que dá aquela receita, coloca um pouquinho de nata de leite gelada, ou então borra pasta de café. dente, borra de café. Essas medidas podem complicar ainda mais a lesão e às vezes deixar essa cicatriz mais difícil de ser removida até mesmo com a cirurgia plástica? O problema dessas substâncias é que, em primeiro lugar, elas não ajudam em nada. Podem levar a uma contaminação. E ainda pior, quando se chega para o atendimento no centro de queimados, com borra de café, manteiga, pasta d'água, qualquer coisa, dificulta a remoção, às vezes vai causar dor durante essa remoção, e aí prejudica que a gente possa avaliar tanto a extensão da queimadura quanto a profundidade. Então fica difícil a gente saber se é uma queimadura de 2º grau, se é superficial, se é 3º grau. Então dificulta o tratamento, dificulta o diagnóstico de imediato quando chega. Como é que é feito esse diagnóstico, doutor? O que é observado no momento que o paciente chega, não é um centro de queimados, com uma lesão? O que é avaliado primeiramente? Assim, há casos que precisam de cirurgia. Que casos são esses? Como você viu na reportagem hoje, o índice alarmante ele se repete ano a ano. Em média, são 3.600 pacientes atendidos no ambulatório. Isso demanda mais ou menos 20% de internação. Então, são de 600 a 700 pacientes que são internados no hospital. Isso daí, esses pacientes, quando chegam com um quadro de dor muito grande. Primeira coisa que se faz é saber como foi a queimadura, avaliar a extensão dessa queimadura e a profundidade, para a partir daí a gente poder sedar esse paciente, diminuir a dor que ele está sentindo, promover o curativo com um produto adequado, que é uma pomada que contém antibiótico, e aí decidir ou não pela internação ou pelo tratamento ambulatorial. Mas é importante, nesse momento, ter uma visualização da área queimada, prosseguimento ao tratamento. Qual é a classificação para as queimaduras? As queimaduras são 3 do tempo, fica a pele avermelhada. 2º grau ele pode ser classificado em superficial ou profundo, e ele lesa somente a pele. E o 3º grau são as queimaduras que lesam toda a pele e os órgãos mais internos, como nas queimaduras elétricas, que pode inclusive atingir osso, causando amputações. Doutor, e como é que é o critério, assim, quando o paciente é submetido? Primeiro ele é submetido a uma situação, a uma cirurgia para remover a pele, né, a área lesionada. E só depois é que vem a cirurgia plástica para fazer algum enxerto, né, e deixar aquela cicatriz mínima, não é? O tratamento do paciente queimado é um tratamento muito complexo, tanto que ele envolve uma equipe interdisciplinar de quase 11 especialidades. Então, o paciente, quando chega ao centro de tratamento de queimados, que vai ser internado, logo no dia seguinte, já é feito um procedimento com anestesia, para que possa ser feita uma lavagem da área e, como você muito bem disse, remoção dessa pele que vai soltando. Ao longo de todo o procedimento, todo o período de internação desse paciente, então são feitas as etapas cirúrgicas, que elas passam desde limpezas cirúrgicas, enxerto de pele, que é retirada de pele de um local do corpo para cobrir outro,
os retalhos, debridamento. Então, tudo isso é definido de acordo com a profundidade e a necessidade. E, obviamente, sempre atento com o lado estético, né, para que a gente possa minimizar essas sequelas no paciente. Certo, doutor, mas quando o médico opta por fazer um enxerto, por exemplo, né, numa área que teve uma queimadura muito profunda, a preocupação é além da estética nesse caso? Sempre nós colocamos em primeiro lugar o lado funcional. Isso é de praxe, é o que deve ser feito. Obviamente, quando nós estamos fazendo uma cirurgia estética, preocupados com o lado funcional, nós também estamos preocupados com a estética. Por exemplo, de onde vai tirar a pele para colocar em outra área? Então, isso a gente, inclusive, deve conversar com o paciente, se existe pele disponível em várias áreas, para que o paciente também emita a sua opinião, dizendo, eu prefiro que tire pele da minha coxa, prefiro da perna. Obviamente, a gente explicando ao paciente as vantagens de pele de cada área, mas isso conversado com o paciente. É um direito do paciente e é um dever do médico fazer isso. Perfeito. Nós vamos fazer agora uma pequena pausa e no próximo bloco vamos conhecer um pouco do trabalho do Instituto de Apoio ao Queimado, que recebe pacientes encaminhados dos hospitais para fazer o tratamento que dura até 2 anos. Daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Acidentes de trabalho que levam a queimaduras são mais comuns do que se imagina. O Instituto de Apoio ao Queimado recebe pacientes encaminhados dos hospitais para fazer um tratamento que pode durar até 2 anos. A paciência e a força de vontade são fundamentais para a reabilitação dos pacientes. Nossa equipe foi conhecer a ONG que acolhe os queimados aqui em Fortaleza. O último trabalho foi no ano passado, quando soldavam uma caldeira que acabou explodindo. De repente apareceu um vácuo debaixo da caldeira e queimou minha roupa toda. Eu me apaguei na hora. Me pegaram, certo pro Furatan. Passei 1 mês e 15 dias internado. Acidentes com líquidos quentes e choques elétricos são os traumas mais comuns, principalmente no trabalho. Quando o paciente termina o tratamento no hospital, ele vem aqui ao Instituto de Apoio ao Queimado. O tratamento dura em torno de 2 anos. Aqui ele aprende a recuperar os movimentos e ainda aumentar a autoestima. 600 pessoas são atendidas por mês no Instituto, que existe há 5 anos. Nós temos o apoio de psicologia, né, que é muito importante. Nós fazemos, como temos as outras, equipe multidisciplinar, a terapia ocupacional, a fisioterapia, médico. Nós temos uma vez a ginecologia para fazer a prevenção das mulheres. Nós também trabalhamos com os acompanhantes. A gente é o cuidar com o cuidador. A gente também trabalha com isso, porque a gente acredita que é importante a gente saber ajudar os familiares a tratar o paciente queimado, que é um paciente... É um trauma, né, físico e psicológico para o resto da vida. Então, a gente tem que dar o apoio também familiar, que é muito importante. Na fisioterapia, Mário faz exercícios para recuperar os movimentos e minimizar o edema e as cicatrizes. O trabalho é longo e o resultado exige paciência. Avaliação mesmo, a gente já vai explicando para eles, né, que precisa da colaboração deles e cada um fazendo a sua parte. E o seu Antônio Mário é um que colabora muito bem com o tratamento, por isso ele vê tantas melhoras. Realmente ele não mexia os dedos direito, não segurava um copo, não abria uma porta. Hoje ele já faz tudo isso e a aparência da cicatriz dele está bem melhor do que estava antes. Nem trocar de roupa só eu trocava, não... Já hoje eu consigo, né, mexer com os dedos. E agora estou conseguindo, aos pouco a pouco estou chegando lá, né. Que antes era simples se tornou um desafio para Vilian. O jovem de 21 anos sempre foi inquieto e proativo. Trabalhava para uma empresa de telefonia, quando sofreu um grave acidente e perdeu uma das pernas. Quando eu acordei lá no IJF, eu pensei que fosse um sonho. Eu estava todo enrolado, não sabia o que tinha acontecido.
Aí foi que a minha irmã chegou e me contou e tudo. Na terapia ocupacional, o montador trabalha o fortalecimento do tronco. A vontade de superar as limitações surpreende a terapeuta. Ele já chegou aqui bastante animado, não colocou nenhuma dificuldade, tudo que eu proponho, geralmente a gente conversa sobre o tratamento. Ele, vamos fazer, estou aqui para isso, não nega nada, né? Ele é bem cooperativo. Sempre quando aparece uma coisa difícil assim, eu gosto, sabe, de fazer. Por exemplo, que nem um acidente. Muita gente fala, sabe, veio assim, sem uma perna, e fica falando, ah, bichinho tão novo, tá sem a perna. Mas, pra mim, aconteceu isso, eu não me arrependo, nem fico triste, não. Com tanta determinação, William consegue ficar cada dia mais perto do próximo passo do tratamento, a colocação da prótese. Como é que tá a expectativa? É meio vexado, né? Mas tem que esperar pelo tempo certo. Bom, e nós continuamos aqui a nossa conversa com o cirurgião plástico Edmar Maciel, que também é presidente do Instituto, que acabamos de ver na reportagem. Então, doutor Edmar, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho da história do IAQ, né? Há quanto tempo ele existe e qual tem sido o papel dele, assim, o alcance dele, na verdade, né? Nesse trabalho tão bacana de acolher esses pacientes, né? Depois que eles recebem alta dos hospitais e precisam continuar com o tratamento, né? Para se reabilitarem. Alexandre, pouco mais de 8 anos e meio atrás, nós resolvemos fundar o Instituto de Apoio ao Queimado, exatamente porque esses pacientes, isso não é uma coisa só aqui no Ceará, no Brasil todo, quando eles têm alta hospitalar, eles ficam à mercê de todo o tratamento, não tem nenhum tipo de apoio, tanto na parte física como na parte psíquica. Para você ter uma ideia, só existem 2 institutos desses no Brasil, um em São Paulo e outro em Goiânia. E o Instituto, exatamente a orientação dessa básica, a missão do Instituto é reintegrar esses pacientes na sociedade através de um apoio, tanto na parte física quanto psíquica. Como você viu na reportagem, o Instituto hoje, além de ele fazer esse trabalho de reintegração, nós temos todo um cuidado com a família, uma preocupação com isso, que a gente sabe que o acidente com queimadura, ele atinge o paciente, mas ele envolve todos os familiares, e isso é um longo período. O Instituto hoje é mantido por 39 empresas privadas, nós não temos nenhum vínculo público, nem na esfera federal, nem estadual, nem tampouco municipal. São 30 profissionais que lá trabalham em 10 especialidades, e desses 30 profissionais, 15 são voluntários e 15 são contratados. Bacana. Então esse basicamente é o trabalho que o Instituto faz, é aqui no centro da cidade, próximo ao IJF, exatamente por uma maior comodidade e facilidade de deslocamento do próprio paciente. Normalmente o próprio hospital faz esse encaminhamento ou o paciente é que tem que buscar esse atendimento lá no IAQ? O paciente já é encaminhado, eu diria que 95% do próprio IJF, já que nós atendemos pacientes provenientes do IJF e, portanto, de baixa renda. Mas hoje nós atendemos todos os pacientes, não só de planos de saúde, como até de consultórios privados e também do interior, que são encaminhados pelo médico, uma vez que toda essa demanda, não só de atendimento, mas dos próprios produtos que eles necessitam, cremes, protetores, silicone, expansores e principalmente a malha compressiva, que é a vestimenta, tudo isso tem no Instituto, é confeccionado lá e fornecido ao paciente. Bacana. E quantos pacientes mais ou menos vocês atendem por ano? Nós temos uma média hoje de 750 a 800 atendimentos ao mês. Nossa capacidade seria 1.500. Então nós ainda temos um bom tempo para navegar tranquilamente com a estrutura que o Instituto tem hoje. Bacana, doutor. E nós vimos na reportagem, né, o caso daquele rapaz que perdeu uma das pernas, mas está trabalhando na reabilitação. O senhor até me disse aqui durante a reportagem que ele vai receber a prótese em outubro, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância, porque às vezes a família do paciente, o próprio paciente acaba se cansando, né, desse tratamento, das idas e vindas ao hospital, ao próprio IAQ, fica desacreditado às vezes de que vai conseguir superar aquela dificuldade, às vezes de locomoção, de movimento, não é? E a gente viu nos 2 personagens que mostramos que dá resultado, né? É um trabalho que às vezes demora a dar o resultado que a gente espera, mas funciona, né? Então o que o senhor pode dizer sobre esse atendimento multidisciplinar, a importância dele, né, de o paciente persistir, ter vontade de continuar para poder ter o resultado ideal?
É porque o paciente, quando ele chega no IJF, em um médio a grande queimada, ele demora de 1 a 2 meses internado, e ele sai dali, ele vai para o instituto, então lá ele, além de ter o atendimento, ele e os familiares, é conscientizado de todas as etapas que ele vai passar ao longo dessa reabilitação, que varia de 1 ano até 2 e às vezes um pouco mais. Então, ele tem que ter essa conscientização, por isso que tem um trabalho não só de apoio ao paciente, mas também cuidando do cuidador. É um projeto que nós temos para que exatamente ele não canse, ele não desista ao longo disso. E também a gente informa os pacientes as limitações que não só o Instituto tem, mas que o tratamento tem e fornece a ele. Nós não podemos querer que um paciente queimado, que teve uma queimadura grande no corpo, fique sem nenhuma sequela física. Então é dito para o paciente, orientado, tudo através de informações, não só verbais, como inclusive tem palestras educativas, materiais audiovisuais e próprias cartilhas que ele recebe, mostrando todo esse desenrolar do tratamento dele. Certo. Quais são normalmente as etapas, doutor? O senhor disse que é um tratamento que pode durar de 1 até 2 anos e alguma coisa, né? Então, normalmente esse paciente que tem queimaduras de grandes áreas, né, e profundas, que são os que demoram mais, né, no tratamento. Por quais etapas ele passa quando chega lá no IAQ? Quando esse paciente chega, ele é avaliado pelo médico, encaminhado para várias especialidades. O básico do tratamento dele, eu diria de 40% a 50%, e é o carro-chefe do Instituto, é a terapia ocupacional e a fisioterapia, que é a reabilitação física, reabilitação motora. Paralelo a isso, ele tem um apoio psicológico, psiquiátrico, quando necessário, para que ele continue com esse tratamento. As revisões periódicas, inicialmente semanais, quinzenais e mensais, da cirurgia plástica, da nutrição, da clínica médica, de todas essas áreas envolvidas com isso, e todos esses produtos que ele utiliza, que semanalmente ou quinzenal tem que ser feito ajustes nas vestimentas, nos produtos. Então, todas essas etapas. Durante esse período, às vezes, é necessário que o paciente realize algumas cirurgias corretivas, reparadoras. E quando isso, vamos dizer, já está no tempo hábil, normalmente começa com 6 meses, a gente começa a etapa de fazer cirurgias reconstrutivas. São feitas também no IAQ? Não, nós fazemos no IJF também. Todas as cirurgias são feitas no IJF. Perfeito. Doutor, olha, pois eu quero te agradecer pela participação aqui com a gente, tá? E quero que o senhor deixe a sua mensagem, assim, de conscientização para quem nos assiste, né? Às vezes, atitudes muito simples, né? Podem evitar uma lesão grave. E quando a lesão acontecer, quando não for possível evitar, é importante a gente ter consciência do que é melhor fazer. Então, por favor, deixa aí a sua mensagem, a sua orientação para quem nos assiste nesse momento. Eu acho, Alexandre, que a melhor mensagem que a gente pode deixar aqui seria para os nossos dirigentes da saúde se conscientizarem da necessidade de uma campanha de prevenção. Nós fizemos uma campanha de prevenção aqui no estado do Ceará, foi padronizada a nível nacional pelo Ministério da Saúde e da Educação, foi a melhor campanha publicitária do ano, melhor outdoor e tudo, mas isso não é levado a cabo, não é levado adiante. Então, se gastaria muito menos com prevenção do que com tratamento, com recuperação, reabilitação. É verdade. Então, que se façam campanhas preventivas, né, no estado do Ceará, para que isso possa diminuir o índice, 3.600 atendimentos por queimadura ao ano. Tá ok, muito obrigada, doutor. Até uma próxima oportunidade, então. Obrigado. Bom, e no próximo bloco, como tratar os danos psicológicos causados pelas marcas de uma queimadura? É daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Durante as nossas reportagens, nós acompanhamos várias histórias de pessoas vítimas de queimaduras que sempre diziam a mesma coisa. Não lembravam do momento em que aconteceu o acidente. E como deve ser feito o acompanhamento psicológico depois de um trauma como esse? Sobre esse assunto, eu converso com o psicólogo Francisco Raimundo Silva. Seja bem-vindo aqui ao programa.
Bom dia, Alessandra. Obrigado pela oportunidade. E eu espero que eu possa contribuir com alguma coisa para o seu programa. Então, é comum o esquecimento do momento do trauma? Por que isso acontece? É comum, porque são as principais consequências são a ansiedade, a depressão e o déficit cognitivo. A pessoa tenta esquecer aquele momento. Numa visão psicanalítica, o que ela faz? Ela recalca aquele momento de sofrimento. Mas no momento da dor, quando o paciente apaga e não lembra de nada, assim, ele sofreu a queimadura, apagou e só foi acordar quando já estava no hospital. E ele não lembra nem direito do que aconteceu. É uma defesa do nosso cérebro para nos proteger desse trauma? É uma defesa uma defesa do ego, o próprio ego, para suportar aquela dor. Porque pode ser que no momento desse o ego se desestruture. Por isso que ele usa esse mecanismo de defesa do recalque, do esquecimento. Mas isso com o tempo, um dia vai voltar. Isso daí. Essa memória um dia volta, né? E aí o paciente passa a trabalhar mais naquela coisa de aceitação, né? Dessa realidade. Por isso a importância da terapia. Porque justamente para trabalhar esse momento. Porque se não trabalhar esse momento, isso vai aparecer nos sonhos, a pessoa vai ter pensamentos recorrentes a respeito, e isso vai aumentar mais a ansiedade e instalar a depressão, aprofundar a depressão. Pois é, a gente até falava anteriormente sobre o trabalho que é feito lá no IAQ, um trabalho multidisciplinar em que a psicologia dá uma forte ajuda aí para o tratamento dos pacientes que sofrem queimaduras, né, doutor? Porque eles muitas vezes ficam com lesões muito graves no corpo, cicatrizes, né, marcas que baixam a autoestima e podem até causar depressão, né? Então, qual é o momento, assim, que acende aquela luz de alerta e que a família pode entender assim, é hora de buscarmos o auxílio de um psicólogo, porque essa pessoa realmente não está conseguindo superar, né? Esse momento ainda com maestria, né? Eu acho que desde o primeiro momento o psicólogo, o terapeuta deve ser inserido no tratamento. Porque pode ser que o paciente esteja com alguma defesa, com algum mecanismo de defesa, como eu já falei, e esteja não dando a importância do momento dele. Por isso que é necessário desde o começo não menosprezar esse momento. E desde o começo fazer uma avaliação, no caso, se for o caso, aplicar alguns testes para já começar um trabalho. Então o senhor destaca a necessidade da psicologia hospitalar. Hospitalar, né? Desde o primeiro atendimento. Desde o primeiro atendimento. E é uma coisa que agora que está aumentando a participação do psicólogo hospitalar nessas equipes multidisciplinares. Porque antigamente havia ainda existe uma visão conservadora da medicina de achar que o psicólogo é algo dispensável. E não é, né? E não Na verdade, quando o paciente está bem psicologicamente falando, Exatamente. Ele consegue colaborar para o tratamento. E é uma parte muito importante do tratamento, a parte psicológica. Sem dúvida. Porque vai dar força para ele para enfrentar, para lidar com essa nova realidade da vida dele. O senhor falou, como é que o paciente manifesta essas defesas, né? É mais ou menos o que acontece quando a pessoa perde uma pessoa e depois é que ela passa a trabalhar essa aceitação e ver a realidade como ela como ela está posta. É mais ou menos isso que acontece quando o paciente passa por um trauma grave, assim? Porque nós somos regidos, segundo Freud, pelo princípio do prazer. A gente procura o prazer e procura evitar o sofrimento. Em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Nós somos regidos pelo princípio do prazer. Então, naturalmente, a gente procura essa busca do prazer. Então, é uma tentativa de evitação, de negação desse sofrimento.
mas ele tem que ser, em algum momento, ele tem que ser trabalhado e tem que ser encarado com realidade. Daí a necessidade da psicologia desde o princípio desde do tratamento, né? Exatamente. Que vai ajudar esse paciente a já entender, entender o problema desde o início. Vai começar a lidar com criar expectativas que talvez não possam se realizar. Uhum. Às vezes a queimadura, doutor, é numa parte do corpo, digamos no rosto, né? Que a identidade da pessoa é aquele cartão de visita, né? Então, como lidar, assim, como é que o psicólogo pode ajudar a uma pessoa que passou por isso, né, que ficou com uma cicatriz grande no rosto, que mudou a identidade dela, né, assim, continuar fazendo social, não entrar em depressão, né, não buscar aquele isolamento. Como é que pode se auxiliar esse paciente? Bem, há pesquisas que são justamente o primeiro contato que você tem. Você conhece a pessoa, você olha para o rosto. Quando você é apresentada a uma pessoa, você dá a sua mão. Uhum. Então, são os momentos, as partes mais sensíveis. Então, o que se recomenda é que seja trabalhada a autoestima dessa pessoa. E que há uma tendência o paciente queimado a se isolar dentro da família e evitar o contato social. Uhum. Mas, com o tempo, a família tem que começar a incentivar esse contato social novamente. Claro que isso deve ser feito de uma maneira paulatina. Você não pode pegar a pessoa e levar para um lugar público, um shopping, um lugar onde ela vai ser vista, vai ser observada e criticada. Então, tem que ser aos poucos. Tem que ser como dizem os comportamentalistas, fazer uma dessensibilização sistemática e aos poucos. Para a pessoa ir se acostumando e aprendendo a lidar com isso. Então, pode ser um tratamento de choque. Uhum. Será que quando esse problema acontece ainda na infância, é mais fácil? É mais fácil na infância, porque a criança assimila mais e a criança não é tão sensível ao preconceito quanto o adulto. Uhum. Apesar que na escola... Não é que o preconceito não exista, né? É que a pessoa reage diferente quando é criança. E ela supera mais a criança do que o adulto. Uhum. E aí, é algo que ela vai conviver durante mais tempo, já vai crescer levando aquilo, e também na criança é importante a terapia. Com certeza, e também desde o início. Uma coisa importante que deve ser feita, no caso da criança, que quando ela voltar a frequentar a escola, que haja uma reunião com os professores, os psicólogos da escola, os pedagogos, e haja um trabalho conjunto com as crianças, para trabalhar essas crianças, para aceitarem, porque havendo essa conversa com a criança, evita o bullying. Que é uma coisa grave, né? Grave. Acontece com frequência nas escolas pelas mais diversas razões. A criança tem a tendência a exercer o bullying. E se há um trabalho conjunto da direção, dos professores, todos os alunos, há uma aceitação melhor. Maior. Sem dúvida. Doutor, daqui a pouquinho nós vamos fazer uma pequena pausa agora na nossa conversa, tá certo? Mas daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre o papel da família e também dos amigos na oferta de suporte às vítimas de queimaduras graves. É daqui a pouquinho. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Apoio cultural. Unimed Fortaleza. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Estamos de volta com o psicólogo Francisco Raimundo da Silva. Então, eu falava no bloco anterior já com o senhor sobre o suporte que a família pode dar ao paciente quando ele está sendo submetido a um tratamento longo, quando é vítima, por exemplo, de uma queimadura grave, né? E aí, como é que a família pode dar esse suporte, por exemplo, quando quem está em tratamento é o provedor da casa, ou quando é a mãe, aquela que está sempre ali preocupada em se dedicar aos filhos, né? Digamos que a gerenciar o lar, não é?
Então, assim, como é que a família pode se articular de modo a dar conforto a esse paciente para ele dizer assim, não, eu posso passar o tempo que for necessário aqui me tratando, porque eu tenho pares, né, que estão lá fazendo o meu papel dentro da minha casa. Isso é importante? Em que medida? É muito importante. E eu até recomendo, nesse caso, uma terapia familiar para trabalhar todos os membros da família. Porque acontece muitas vezes, no caso do queimado, algum componente da família adoecer também. Porque a família é um conjunto sistêmico. E o que acontece com um dos membros passa para os outros membros. Se reflete de algum modo. De algum modo. Uma criança pode ter um problema na escola, um adolescente pode ter algum problema também. Então, alguém na família ou vai sofrer as consequências. Porque a família passa por uma reestruturação. Né? De tarefas. De tarefa, de tudo. De rotina. Há um novo papel dessa pessoa na família. Às vezes a mãe assume esse papel, né? Então há toda uma reestruturação. E é bom que haja esse trabalho familiar, de toda a família, para que a família participe desse processo. Aí fica mais fácil. Outra coisa também. E no caso da eleição do provedor, a família tem que mostrar para ele a importância dele e que ele, por exemplo, está sem trabalho durante algum período, mas ele que vai voltar a trabalhar e vai assumir a vida dele. Dá força para ele e não demonstrar pena, mas dar uma força e para que haja a superação. A superação. Perfeito. Agora, um outro aspecto também que eu gostaria de abordar com o senhor é com relação ao trabalho, né? Porque tem muita gente que, Ave Maria, ficar de férias já é um martírio. Existem pessoas que são assim, não é verdade? Tem aquela dependência do trabalho, são pessoas muito ativas, e aí quando é surpreendido por um acidente, no caso, como estamos falando, uma queimadura grave, que pode ter uma internação de meses, depois um tratamento que pode durar mais de 1 ou 2 anos, né? Então, essa falta da atividade vai ser muito prejudicial para essa pessoa. Então, como é que a pessoa lida com isso? Bem, o trabalho é uma fonte de prazer, quando a gente faz aquilo que a gente gosta. Isso. Então, a volta dessa pessoa para o trabalho vai ser muito importante para ele, porque ele vai melhorar a autoestima dele, ele vai se sentir importante, ele vai se sentir valorizado ao voltar para o ambiente de trabalho. Mas e durante o tratamento, que ele não pode voltar ao trabalho, como é que alternativas, né, ele poderia ter meio que para substituir essa tarefa na vida dele? Para que ele continue tendo um prazer, mas de outra forma, Sim, né? Claro, às vezes internado ou em casa, sem poder voltar à atividade mesmo. Segundo Freud, nós temos 7 fontes de prazer. Nós temos o trabalho, nós temos a vida intelectual, temos o amor, e outros mais que agora não me ocorrem. Então ele pode substituir o trabalho por outra coisa que lhe dê um prazer. De repente é uma atividade intelectual. Ou ele ouvir música, ler um livro, pintar, desenhar. Na vida profissional, esses aproveitar para curtir essa família que às vezes durante a vida de trabalho ele não tem esse tempo. Então é uma maneira de ele viver esse momento e descobrir novos prazeres na vida dele. Isso é muito importante, porque a gente não pode colocar a nossa possibilidade de prazer numa só fonte. A gente tem que escolher e distribuir essas fontes para não ficar uma coisa desigual. Para a gente viver com equilíbrio, né? Exatamente. Como de você repente falou sobre falta o trabalho, uma delas e aí você tem que buscar equilíbrio nas outras, nas né? outras, exatamente. Então tem que equilibrar e buscar outras fontes e distribuir. É como fosse uma aplicação financeira. Você não pode aplicar seu dinheiro todo em dólar. Aplica um pouco, aplica na poupança, que não está dando muita coisa. Diversifica que o risco é menor. Exato. Perfeito. Agora, eu fico imaginando também a angústia de uma mãe, por exemplo, aquela que meio que gerencia o lar, né, dá ali muito apoio, suporte aos filhos no desenvolvimento, principalmente quando tem filho ainda pequeno, né, e precisa se ausentar, assim, por um longo período para um tratamento desses, né, como a gente já mencionou.
Como é que se deve lidar com essa angústia, né? Como é que a gente faz para, de repente, aliviar um pouquinho esse sentimento, né? De que, poxa vida, eu sou tão importante lá e agora eu tenho que estar ausente. Como é que vai ficar a história lá em casa? Bem, aí é a importância da terapia familiar. Porque aí o terapeuta familiar vai conduzir essa família a mostrar, né, que a mãe está se ausentando por uma questão de necessidade. E que eles têm que aceitar esse fato e tentar ajudá-la e não prejudicar na decisão dela, que é uma decisão necessária. Claro. E por isso que o papel da importância da terapia familiar. E outra coisa também que eu acho importante, os grupos de ajuda. Às vezes... A terapia em grupo, porque né, terapia também em grupo, porque o grupo de ajuda são pessoas que têm o mesmo problema. Então, no grupo de ajuda, cada um vai partilhar o seu problema e vai, de uma maneira, ajudar o outro. Partilhar também as soluções, né, que está encontrando para enfrentar aqueles problemas. Como é que ele conseguiu superar? Isso vai dar incentivo. Claro, e aí, de repente você nem está imaginando qual seria a solução para aquela circunstância, né? E às vezes lá no grupo, uma pessoa que tinha um problema que era muito grave, a pessoa conseguiu superar isso, e às vezes a pessoa que está achando que o problema dela é tão grave, e ela, quando vê o que é grave mesmo, aí ela se conscientiza, né? E passa a pensar de outra maneira. De uma maneira mais positiva, mais proativa. Sem dúvida. Agora, um outro momento da vida, né? Que pode, assim, sofrer uma interferência muito grande quando a pessoa precisa parar tudo e entrar no tratamento, seja por qual razão for. É quando você está saindo da adolescência, entrando na vida adulta, de repente prestando vestibular, procurando escolher qual a profissão, a carreira que você vai seguir. Imagina um jovem com 17, 18 anos que ainda nem passou no vestibular, não ingressou na faculdade, tem aí o curso interrompido para um tratamento longo, como esse das queimaduras, né? Ou qualquer outro, né? De qualquer outra doença. E aí, doutor, como é que volta depois para retomar a vida e dizer assim, não, agora eu estou bem, me recuperei, vou buscar aqui as minhas realizações? Será que, de algum modo, ele pode se abalar, se deixar abater, recuar daqueles sonhos, né, que ele tinha antes? Como é que isso pode se refletir, né, nesse curso aí da vida de um jovem, por exemplo? Eu volto a tecla da autoestima. Tem que ser trabalhado muito a autoestima dessa pessoa e mostrar para ele as possibilidades da vida, né? Que é aquilo que aconteceu com ele, não vai parar a vida dele. Ele tem outras possibilidades, tem a possibilidade intelectual, tem de crescer, de fazer uma faculdade, de crescer, de constituir família, de ter uma vida normal. Aquilo assim, o sonho foi interrompido ali, exatamente. Mas ele pode ter continuidade, ele pode retomar tudo com força total. E dar ânimo para ele lutar pela vida. Esse ânimo é muito importante. Sem dúvida. Ele vai ter forças para lutar e vai ver que ele tem outras possibilidades na vida, ele tem outros talentos. Claro que vão superar qualquer sequela física, claro, né? Claro. Que possa ficar de um acidente ou de uma queimadura grave, né? E me diga uma coisa, com relação à depressão, né? Às vezes a gente está falando sempre de uma maneira bem positiva, né? Mas a gente sabe que às vezes o suporte apenas do psicólogo ou de uma equipe, né, multidisciplinar não é suficiente, né? Às vezes é necessário procurar um psiquiatra, tomar alguma medicação, né? Então, assim, quando é o momento de partir para uma outra alternativa, além da análise ou da sessão de psicologia? Eu recomendo que na equipe tenha um psiquiatra, que ele faça uma avaliação psiquiátrica do paciente para o caso dele, porque ele precisa, a depressão pode ser muito profunda, já no estado muito profundo, e ele tem que diminuir essa depressão, porque ele, numa depressão profunda, vai ser muito difícil ele entrar numa análise. Então é necessário que o psicólogo e o psiquiatra trabalhem juntos para primeiro entrar o remédio e quando o remédio começar a fazer o efeito, entre com a terapia. E aí, quanto antes isso acontecer, melhor. Melhor. Sempre é melhor evitar, mesmo que às vezes a pessoa acha que, por exemplo,
uma pessoa que teve uma lesão pequena, não, isso não tem importância. Mas a lesão, para cada pessoa tem um significado. A fantasia que a pessoa tem a respeito da lesão dela é uma realidade psíquica. Então ela tem que lidar com essa. Cada lesão é uma lesão e cada pessoa tem uma subjetividade. É verdade. Então você não pode julgar uma queimadura pela extensão. A queimadura é uma queimadura, é um trauma e é um trauma invasivo, porque ele invade o limite da pele da gente, que é um limite, com o mundo exterior. Ok, olha, pois eu quero te agradecer pela participação aqui com a gente, muito obrigada, espero que a gente tenha uma outra oportunidade. Se Deus quiser, estou aí sempre à disposição e muito obrigado por essa oportunidade. Então, olha só, agora a gente muda um pouco de assunto. Com o objetivo de promover uma maior interação entre pacientes da oncologia com os profissionais da saúde, a Unimed realizou na última sexta-feira um arraiá pra lá de animado. A ação faz parte das atividades do grupo Roda de Vida, que dá alegria a quem está passando por um tratamento contra o câncer. Forró pé de serra, arrasta-pé, quadrilha e até casamento matuto. O arraial do grupo Roda Vida da Unimed fez tudo como manda o figurino. Com o objetivo de promover uma maior interação, o arraial reuniu parentes e pacientes da oncologia com profissionais da Unimed. Essa foi uma das atividades desenvolvida pelo Grupo Roda de Vida. Oferece um momento fora do consultório médico para quem está passando por um tratamento contra o câncer. Muitas vezes a gente vê esse momento como um momento realmente de participação da família, onde o paciente acaba perdendo o medo de enfrentar a doença, perdendo o medo do tratamento, vendo que não é assim tão problemático, certas terapêuticas. É um momento de confraternização, de depoimentos, de testemunhos. Então eles trocam experiências, eles colocam seus medos. Então assim, o grupo funciona não só aqui, nesse momento de festa, mas também no consultório, também quando o paciente está internado, quando o paciente está fazendo a quimioterapia, atua quando o paciente já terminou a quimioterapia, quando ele está internado. Então a gente pode intervir em todos esses aspectos e pode celebrar a vida, né? Sempre buscando essa qualidade de vida para o paciente que está enfrentando esse momento tão difícil. Dona Alda veio vestida a caráter. Há 2 anos, a enfermeira foi diagnosticada com um câncer de mama. Ela conta que enfrentou 6 meses de quimioterapia e uma cirurgia para a retirada do tumor com muito otimismo. O diagnóstico, para mim, foi como se eu tivesse uma gripe, porque eu tinha muita confiança em Deus e nos médicos. Quando eu fui para o meu mastologista, ele disse que talvez não fosse nem operar. Aí quando ele me encaminhou para o hospital da Unimed, eu fiz tratamento de quimioterapia e depois operou, desapareceu tudo. Para ajudar a enfrentar a doença, ela veio buscar apoio no grupo, onde participa há 1 ano. Espaço que a enfermeira hoje tem como segundo lar. O grupo nos dá segurança, nos dá, assim, como se eu estivesse numa família. Em momento algum, eu penso que estou doente, que estive doente. O Vida e Saúde dessa semana fica por aqui. Nós nos encontraremos em breve. Até lá!